Meu nome é Juliana Dávila, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal do Pampa. A minha proposta de pesquisa para o projeto de ensino médio é na área da educação matemática. O título do meu projeto é Sequência didática como proposta metodológica para a aprendizagem significativa de geometria espacial no ensino médio. Então, a geometria é uma área do conhecimento utilizada de forma prática desde os tempos dos antigos egípcios, principalmente para as medições de terrenos e para as construções. Em particular, a geometria espacial é um tema da matemática com muitas aplicações práticas. Então, a pergunta da minha pesquisa é: apesar disso, por que os estudantes da educação básica, de modo em geral, apresentam muitas dificuldades em compreendê-lo? Então, nesse sentido, percebe-se a necessidade da utilização de diferentes abordagens capazes de incentivar o aprendizado sem abrir mão dos conceitos teóricos intrínsecos ao assunto. Então, o objetivo da minha pesquisa, o objetivo geral da minha pesquisa é analisar a eficácia de uma sequência didática quanto à compreensão e desempenho dos estudantes do ensino médio de uma escola da cidade de Bagé sobre alguns conteúdos de geometria espacial. Os objetivos específicos são identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os assuntos abordados através da aplicação de um pré-teste com questões objetivas, elaborar e aplicar uma sequência didática sobre alguns conteúdos de geometria espacial, comparar resultados obtidos com a aplicação do pré e pós-teste utilizando o cálculo do ganho da aprendizagem de Reiki, fazer uma análise estatística desses dados obtidos através da aplicação do pré e do pós-testes e analisar a eficácia da aprendizagem dos estudantes referente à sequência didática. Então, como eu já disse, a geometria ela está presente na nossa vida de diversas formas e situações variadas, como nas plantas, nas construções, em coisas do nosso dia a dia, como um copo, uma lata de refrigerante, uma caixa. Então, ela está presente na vida do ser humano desde as antiguidades, sendo um dos ramos mais antigos da geometria. Então, dessa forma, ela tem um caráter interdisciplinar que pode ser abordado em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, auxiliar na interpretação de mapas, nos gráficos estatísticos, nos conceitos de habilidades, nos conceitos de medições. Então, muito se fala sobre as habilidades que a escola deve desenvolver nos seus estudantes, mas não de forma isolada, né, como em relação a outros conceitos, de maneira ordenada que conduza os estudantes à resolução significativa de problemas. Lorenzato, os PCNs e o MEC, eles destacam a importância de desenvolver essas habilidades nos alunos, de desenvolver o pensamento geométrico, o raciocínio visual, para que eles possam resolver situações da sua vida de forma geometrizada. Então, esse trabalho, essa pesquisa justifica-se pela busca de uma estratégia de ensino que desperte nos estudantes o interesse pelo estudo da geometria espacial, promovendo a aprendizagem significativa por meio de uma prática pedagógica diferenciada, que se utilize de materiais concretos e o uso do software GeoGebra, ou seja, o uso da tecnologia. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico dessa pesquisa. Então, para o referencial teórico, eu vou utilizar a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Então, Ausubel, eu vou tentar falar de uma forma sucinta, mas ele diz que a aprendizagem significativa é um processo que permite que uma nova informação recebida pelo sujeito se relacione com algum aspecto relevante na sua estrutura, ou seja, que ela ocorre quando um novo conhecimento ancora-se em um conhecimento prévio do estudante, que ele denomina como subsussor, e ainda diz que esse subsussor é o fator isolado mais importante para a aprendizagem significativa. Em contrapartida, a aprendizagem significativa, ele fala sobre a aprendizagem mecânica, aonde ele define essa aprendizagem mecânica como os conhecimentos são aprendidos sem interação com conceitos presentes na estrutura do sujeito. Então, ele diz que quando se é aprendido, quando é aprendido através da memorização mecânica, está mais suscetível ao esquecimento. Então, ele fala que para isso não acontecer, que ele sugere a utilização de organizadores prévios. O que são os organizadores prévios? São materiais introdutórios que vêm antes dos conceitos
né, e que são de extrema importância para a aprendizagem significativa, porque eles são uma ponte, eles cumprem essa função, que a principal função dele é fazer uma ponte, preencher essa lacuna entre o que o aluno sabe e o que ele precisa aprender. Também dentro do referencial teórico, eu vou falar sobre os estudos relacionados à geometria, a teoria da aprendizagem na geometria espacial e a utilização dos materiais concretos e o uso do software GeoGebra. Então, como que vai funcionar como que é a metodologia? Então, vai ser através de uma intervenção pedagógica. Qual vai ser o objetivo dessa intervenção pedagógica? Analisar as contribuições da utilização do software GeoGebra e dos materiais para a aprendizagem do conteúdo, dos materiais concretos para a aprendizagem do conteúdo de geometria espacial. Então, será elaborada uma sequência didática. Dentro dessa sequência didática vai ter um pré-teste, né, que como a Ausubel fala que o que o aluno sabe é importante para tu poder... É importante para a elaboração do material, então como é a principal, o fator isolado mais importante, então isso precisa ser diagnosticado para poder fazer a elaboração das atividades. Então essas atividades contarão com a utilização dos materiais concretos e do software GeoGebra. E para a metodologia da análise da pesquisa, ela será uma pesquisa quali e quantitativa da intervenção pedagógica. Então, ela pretende avaliar a eficácia da aprendizagem dos estudantes referente à aplicação da SD. Então, para a qualitativa, a gente vai fazer observação, registro e interpretação. Né? Stake afirma que na pesquisa qualitativa, o próprio pesquisador é o instrumento da sua pesquisa, né, observando as ações, os contextos e desempenhando uma função subjetiva no estudo intencionalmente, né? E para pesquisa qualitativa, para pesquisa quantitativa, eu vou utilizar a metodologia descrita por Reiki, que busca estabelecer a porcentagem do ganho de aprendizagem dos alunos através de uma coleta de dados. Então, ele tem uma equação onde ele calcula o ganho normalizado de aprendizagem, que é o ganho dividido pelo ganho máximo. Então, esse ganho ele é calculado com a porcentagem do pré-teste, do pós-teste, menos a porcentagem do pré-teste, dividido por 100 menos a porcentagem do pré-teste. Esse cálculo dá o ganho normalizado de aprendizagem dos alunos. Então, essa é a minha pesquisa, né? Então, eu agradeço pela oportunidade e espero poder fazer parte do mestrado de ensino.